Fala galera, beleza? Moral Dinheiro na área, bora para mais um vídeo sobre carteira previdenciária. Não vou abordar com tanta profundidade, mas se liga aí que esse vídeo vai ser bem legal para quem se interessa em carteira previdenciária. Então já vai deixando o seu like, já se inscreve, já ativa o sininho caso você não seja inscrito. Comenta aí embaixo o que você achou desta notícia aqui, que é muito legal. E compartilha com todo mundo que você acha que merece receber este conhecimento. Me segue nas redes sociais que está aí na descrição, junto com o grupo do Telegram que está na descrição também, ou no primeiro comentário fixado, tá? Índice SG da S&P e B3 chega ao Brasil com ações de 96 empresas. Entre elas estão Ambev On, B3 On é ordinárias, tá galera? São aquelas que tem com final 3, caso você não saiba. Itaú Unibanco On, Magazine Luiza On, Arezzo On, Gol PN. PN preferencial final 4. Isso aqui não importa tanto. Se você está ligado nas empresas que você está investindo, você vai saber se é a 3 ou é a 4 que é a mais importante. E claro, isso varia bastante também pelo volume. Você pode abrir as duas e verificar o volume das duas. A qual for mais volumosa, geralmente é a mais recomendável, tá? E também saiba as diferenças aí. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive está na descrição também, sobre diferenças entre a ação ON e PN, que é 3 ou 4, ou ordinária e preferencial. Uma é para dividendo, a outra te dá mais direitos como acionista e mais garantias em caso de venda na empresa. Então fique ligado nisso, tá? Vamos lá para a matéria aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho. Ficou gigante agora, né? Mas enfim, o índice S&P B3 Brasil ESG, lançado nesta semana pela B3 e pela S&P Dow Jones, será composto por 96 ações de empresas que seguem práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Entre elas, conforme lista obtida com exclusividade pelo valor, estão papéis relevantes da Bolsa Brasileira, como Ambev On, B3 On, Bradesco On, como ele falou lá, e a PN do Bradesco também, ó. Tá vendo? Então tem as duas. Banco do Brasil On, Itaú Unibanco On, EPN, BTG Pactual Units e Santander Units, tá? Units são as 11, tá bom? Então, presta atenção, bastante ação desse índice, se não todas, são muito úteis para vocês fazerem suas carteiras previdenciárias, focado em dividendo, em longo prazo, tá? Então, se você vai fazer uma carteira focada em dividendo, qual que é a ação que você vai escolher preferencialmente? Olha só, qual que é a ação que você vai escolher preferencialmente para dividendo? A ação preferencial, né, galera? Então, são as PNs, final 4. Se você quer uma carteira previdenciária mix, ou seja, você quer se importar com dividendo, mas você quer se preocupar com valorização de papéis também, ou papéis mais volumosos, que são mais famosos, aí você faz um mix, você faz algumas com final 4, algumas com final 3 e vai misturando, tá? Não tem regra, tem que ver o que você quer e a análise que você acha legal, tá bom? Então, é muito importante você saber fazer uma análise gráfica, até para a carteira previdenciária, porque você vem aqui, por exemplo, no ativo qualquer aqui, por exemplo, Vale 3 está aberto, aí você está no diário aqui, o diário já é legal para a carteira previdenciária, por quê? Porque você vai ter, olha só, você vai ter anos e anos para trás, e lembre-se, quanto maior o tempo gráfico, maior o respeito aos gráficos, e aí, a maior as zonas que você marca serão respeitadas. Aí você traça aqui, por exemplo, uma LTA e você fala, vou entrar na Vale quando tocar de novo nessa LTA. Aí você pode ficar esperando, claro, não é uma regra, tem uma outra LTA aqui, ó. Então você fala, vou entrar nessa aqui, se tocar na outra, vou entrar mais ainda. Qual que é a ideia, galera, de uma carteira previdenciária? É você fazer aportes mensais, tá? Se você conseguir fazer semanais, maravilha. Se você conseguir fazer, por exemplo, separar um dinheiro mensal e aí você faz aportes semanais durante o mês, maravilha. Se você quiser fazer aportes diários, aí você vai lá e divide por 30 o seu dinheiro, 30 não, né? 20 a 22 pregões por mês, né, na média. Aí você divide por isso e faz aportes diários, tem oportunidade todo dia, tá? Então, vai do perfil e vai da sua vontade aí. Deixa eu diminuir um pouquinho. Não, na verdade eu não vou diminuir não, tá um calor danado aqui, tá? Talvez vocês estejam ouvindo o barulho do ventilador, mas não se importa, tá? Então, voltando para o assunto, vai do seu perfil, do que você quer fazer, tá? Mas a ideia aqui desse índice, dessa notícia, é mostrar para vocês que todas essas empresas que entraram aqui no índice Brasil ESG, né? S&P B3 Brasil ESG, são ótimas ações para carteiras previdenciárias, né? E não precisa nem de índice para saber isso, galera. Tem certas ações que você bate o olho, que você já tem um pouquinho de maturidade no mercado, que você já sabe que elas são boas para uma carteira previdenciária pro longo prazo, tá? Então, voltando aqui, o índice é composto ainda por papéis de outras companhias que se destacaram em desempenho em 2020, como Via Varejo On, WEG On, Magazine On, B2W e as ações, que é a Betou 3, né?
e as ações ordinárias e preferenciais das lojas americanas, Lame 3 e Lame 4. Entre os representantes do varejo estão a Alpargatas PN, ou seja, 4, mas eu não sei o prefixo dela, Ares 1, Carrefour Brasil 1, um monte de empresa legal para vocês apostarem. A Hering está aqui, HGTX, né, tem algumas GPA, o PK que eu fiz acho que vídeo ontem sobre ele, da cisão com o Açaí. Tá? Então tem muita empresa legal. Essa notícia é bem legal, ela é paga do valor, então eu vou deixar o link, mas a maioria não vai conseguir ler. Então aproveite o vídeo para você pegar aqui essas empresas listadas no índice ESG. Com certeza logo vai estar aberto isso daí para todo mundo, mas o valor está publicando com exclusividade aqui para vocês. As empresas do setor aéreo também estão na lista, como Embraeron, GolPN, AzulPN. Já as Blue Chips, Vale e Petrobras não estão. Olha lá, Vale não está lá. O representante no setor petroleiro é PetroRio On, enquanto as siderúrgicas são Usiminas PNA, Gerdau PN e CSN On, tá bom? Em conversa com o valor, o diretor da S&P Dow Jones Índices para o Cone Sul da América Latina, Paulo Eduardo de Souza Sampaio, explica que esse é o primeiro índice da S&P no Brasil, direcionado ao ESG, sendo que no México também foi lançado um em junho e no Chile será nos próximos meses, ainda sem data definida. Então, eles estão atacando aí os países da América Latina e países emergentes, né, galera? Óbvio, México, Chile, Brasil, etc. Essa é uma discussão que está tomando uma dimensão muito grande, diz o diretor, ressaltando que o lançamento foi um caminho natural após o assunto ser amplamente discutido na Europa, Estados Unidos e agora está sendo ampliado para outros países. Aqui tem uma fala dele aqui, ó. Quisemos trazer isso, ESG, né, o índice ESG, para países onde se entendia que a discussão está esquentando. Foi um interesse que surgiu por parte dos clientes, gestores de fundos, investidores, bancos de investimento, etc. E a gente trabalha para que tenha um índice com liquidez que represente essas empresas. O indicador será composto por companhias listadas na B3, como vocês já viram, que compõem o S&P Brasil BMI, com exceção daquelas que não estão aderentes aos princípios do Pacto Global ou que fazem parte de setores específicos, tais como armas, tabaco e carvão térmico, porque não pega bem, né? A gente viu aqui em cima que são papéis, que seguem práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Aqui que mora o perigo, ó. Sociais. Aí você vem aqui e aí você vai participar de armas e tabaco, tem gente que não gosta, tá? De acordo com a metodologia, as empresas são ponderadas pela pontuação ESG da S&P DJI, Dow Jones Índice, né? Index, com base na avaliação de sustentabilidade corporativa, CSA na sigla em inglês, ou seja, aquelas que não atingirem pontuação suficiente, considerando os critérios ambientais, sociais e de governança, como a gente acabou de ver, não entram na carteira. Segundo Sampaio, a discussão do ESG é muito ampla e mostra que o negócio tem que se sustentar por um caminho econômico adequado. No caso do S&P B3 Brasil ESG, o objetivo é ter uma referência, um benchmark, para quem sabe, benchmark aí acaba sendo uma referência, né? Não tem outra palavra, para o mercado para a criação de produtos financeiros, tá? Então, bem legal essa matéria para quem se interessa por carteira previdenciária. Meu inscrito aí, o Carlos, grande Carlos, músico, poeta, careca, né? Tamo junto. Sempre quis um vídeo de carteira previdenciária, eu vi essa notícia aqui e falei, vai ser essa notícia que eu vou falar sobre carteira previdenciária e tá aí, ó. Um monte de ação legal para a carteira previdenciária, mas sejam inteligentes, misturem, como eu falei, as entradas junto com a análise gráfica. Se você vai fazer uma carteira previdenciária e você não liga tanto para cotação e mais para dividendos, por exemplo, Vale 3 vai pagar dividendos agora, dia 30, igual eu falei no vídeo anterior aí da Vale, nos dois vídeos da Vale, né? Mas foi o de sexta-feira à noite. E aí você pode pegar boas entradas pelo gráfico, mesmo que você não se importe tanto com cotação. De qualquer jeito, quanto mais barato você pegar, melhor, porque você vai ter dividendos e também vai ter valorização do ativo, né? Que no longo prazo vai te dar um pouquinho mais de rendimento se você pegar uma entrada melhor. Lembre-se que a gente está falando de percentual. Quem pegou aqui embaixo, por exemplo, pegou 50% de alta até o topo ali do 6388. Quem pegou, por exemplo, aqui, ó, no 5741, pegou só 11%, tá? Então o que importa no fundo é o percentual. Então, escolham suas ações, quanto mais melhor, mas não exagere muito, né? Acho que umas 10 a 15 ações já são o suficiente. Mas claro, não existe regra, né? E você precisa aprender também, você que vai fazer carteira previdenciária, a rebalancear a sua carteira de tempos em tempos. Então, o que você tem que fazer para rebalancear? Olhar o gráfico e as notícias, é lógico, né? Mas o gráfico ele vai te dar muita precisão numa carteira previdenciária para você rebalancear. Você vai vir aqui, por exemplo, você pode pegar 7 dias também.
Deixa eu ver se ele tem aqui os 7 dias. Acho que ele tá sem dessa vez, né? Não vai dar. Uma semana. Não tá querendo entrar. Nem tudo é perfeito, né, galera? Aqui, ó. Você vai entrar no gráfico de uma semana. Finalmente ele entrou. Ele vai te dar... Lembra que eu falei? Quanto maior o tempo gráfico, mais respeito ao gráfico ele vai ter. Então você vai entrar no gráfico de uma semana. E aí você vai conseguir, caso você não queira analisar de um dia, se você não gostar, você vai ter mais precisão gráfica. Porém, você tem que tirar o zoom. Porque quanto mais zoom você tiver, vai ser mais difícil você analisar. Porque um gráfico de uma semana representa 5 dias por candle. E um candle de um dia representa aí, nas ações, pelo menos 7 candles de 1 hora por dia. Então você vai diminuindo o tamanho dos candles, tá? Então você precisa aprender a rebalancear, porque você vai ter, por exemplo, uma carteira com 15 ativos. Aí você vai ter 15 ativos que alguns deles vão se valorizar extremamente. Aí você vai perder aquela valorização e deixar voltar. Você pode vender, aí você pode entrar em outras empresas ou deixar o dinheiro em caixa para você aproveitar uma oportunidade no futuro, tá? Lógico, você tem que tomar cuidado com as datas de dividendos. E aí fica a dica, se você se preocupa com dividendos e tem uma carteira previdenciária que tem ações preferenciais, acompanhe os RIs das empresas, aí, as notícias de dividendos, para você não vender numa época de dividendo e deixar de ganhar o seu suado dividendo que você sempre quer. Tem gente que se importa muito com isso, tá bom? Então fica a dica aí, um monte de ação legal para vocês olharem, mas não esqueçam de rebalancear as carteiras de vocês. O que eu recomendo, né, não é recomendação de compra ou venda, é uma recomendação de dica de carteira previdenciária. Galera, é assim, ó, se você vai fazer swing trade de médio prazo ou longo prazo, que seja, depende, esse negócio de médio prazo, longo prazo e curto prazo vai de cada um. Cada um vai falar o que é um longo prazo para ele, o que é um médio prazo, o que é um curto prazo. Mas tente separar as suas carteiras. A sua carteira de buy and hold, ou seja, a carteira previdenciária de dividendo, deixe em uma corretora. Suas operações de swing trade, que não são focadas em dividendo ou buy and hold, você faz em outra corretora. E as suas ações de day trade ou ativos futuros, você faz uma terceira corretora. É o ideal, tá? Não estou te falando que você tem que fazer isso, mas é o ideal. Claro, se você consegue ter um controle um pouquinho mais afiado, se você faz a sua planilha lá de operações que você faz todo dia, aí você pode deixar tudo em uma só, você calcula o preço médio das suas operações, só que você tem que ter uma planilha muito bem controlada para você não fazer besteira ao longo prazo, tá bom? Mas é sempre legal você separar, até porque você vai ter certas corretoras que têm benefícios para buy and hold, outras para swing trade, de curto, longo, médio prazo, né, que não está focado ali em dividendos, custódia, etc. E outras que têm benefícios para day trade, tá? Então, pesquisem, se instruam, aprendam, tá? E vai atrás que vocês conseguem. Esse foi um vídeo de carteira previdenciária, dando um foco aqui no índice ESG. Em breve, se vocês gostaram do vídeo, comenta aí embaixo que eu posso fazer algum outro vídeo um pouquinho mais detalhado sobre o que vocês quiserem de carteira previdenciária, tá bom? Eu não posso ficar recomendando ações, etc, para vocês colocarem na carteira de vocês, mas pelos vídeos que eu faço aqui no canal, vocês já pegam as dicas aí de ações legais para compra de longo prazo e etc, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que merece receber esse conhecimento e me segue nas redes sociais que estão na descrição e o Telegram também tá lá e no primeiro comentário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.